Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira, do site controversiacatólica.com. Neste vídeo eu gostaria de comentar essa notícia. Bispo alemão celebra a missa de encerramento de curso de formação de diaconisas. Enfim, eu disse que eles iam rumo às diaconisas. Dom Helder já falava, durante as sessões do Vaticano II, que ele ficava admirado quando ele via alguém, né, que estava disposto a ir até o nível das diaconisas. Isso era o mais radical, né, ali no Concílio Vaticano II. Seguramente tinham bispos dessa orientação, já naquela época, e nós vemos intensificar-se esse tempo em que se vai chegar até as diaconisas nos últimos anos. Francisco tomou iniciativas claras a esse respeito. Ele falou que iria repensar a questão da ordenação de mulheres e também disse, ou na verdade, mais do que disse, fez com que o Ministério das Leituras e do Acolitato, que é o que sobrou das ordens menores antigas, fosse para as mulheres. Então, abriu para as mulheres isto que antigamente era só para os seminaristas e, na realidade, sendo um remanescente das ordens menores anteriores ao Concílio Vaticano II, nós sabemos que é uma atividade pertencente ao diaconado, porque na realidade as ordens menores, elas como que repartem entre si atribuições do diácono. Então, se uma pessoa pode receber a ordem menor, então ela também pode receber o diaconado, que é uma ordem maior, uma ordem já estabelecida desde os tempos dos apóstolos e que tem, portanto, um caráter exclusivo já para a hierarquia, para os ministros da igreja. Então, se uma mulher pode receber essas coisas, ela então pode ser uma diaconisa. E esse bispo alemão simplesmente aplicou essa lógica, dando um curso de formação para as diaconisas, porque afinal de contas elas já podem fazer tudo o que um diácono pode fazer, só não tem o nome. Então, na realidade, você já tem diaconisas na igreja pós-conciliar. E isso, em realidade, começa já com o próprio João Paulo II, a se tornar uma realidade cada vez mais estabelecida, que, além das concessões que se fazem, as mulheres poderem ser ministras extraordinárias disso e daquilo na missa nova, isso talvez já seja até desde Paulo VI, mas ele principalmente estabeleceu as coroinhas meninas, né? As altar girls. E com isso, então, ele normalizou o que outrora os papas chamavam de um abuso inaceitável, né? Que é trazer as mulheres para servirem o altar. Então, isso já se tornou uma realidade desde 1990, alguma coisa, e só vai crescendo e crescendo e crescendo até se tornar uma coisa oficial. Essa maneira de proceder, primeiro com modificações na prática, para depois se tornar uma modificação nos livros, é típico dos modernistas. Se vocês lerem a Pascendi do Papa São Pio X, vocês vão ver que o modo de proceder deles é assim. Primeiro, eles acreditam que deve existir uma mudança, digamos, na parte da base, né, dos fiéis, e depois, digo até mesmo dos teólogos. Então começa como que uma dialética, né, um embate entre o magistério da igreja, que é conservador, e a parte nova, digamos, as novas gerações, os teólogos, a vanguarda, e nesse embate então se vai gerando uma síntese, bem ao estilo de Hegel, né? Bem ao estilo já da visão dialética marxista, materialista, hegeliana, enfim. Né? E o que você nota, então, aí? Né? Que é justamente assim que eles fazem na prática. Essa visão dos modernistas, que já na época de São Pio X, os modernistas que foram condenados por São Pio X, depois do Concílio Vaticano II, ela é o dia a dia, é assim que eles procedem. Então, esses bispos desobedientes da Alemanha, eles estão simplesmente fazendo o que é a parte deles. Né? Então, eles são a parte progressista, aí tem o Vaticano que seria uma parte um pouco conservadora, e daí você vai ter uma síntese.
né, a partir disso aí, mas sempre no sentido cada vez mais de distanciar-se do catolicismo, né, que é, na verdade, apenas o elemento conservador, que é guardar o depósito da fé, guardar aquilo que foi transmitido pelos apóstolos, inclusive por São Paulo apóstolo nessa matéria. Então, embora a igreja da CI digital, desses católicos conservadores, progressistas, depois do Concílio Vaticano II, que aceitaram essa revolução, né, que aconteceu na igreja católica. Então, embora entre eles exista esse drama, essa dialética hegeliana, exista de fato o modus operandi do modernista, porque eles são, infelizmente, bem ou mal intencionados, todos modernistas e assim hereges e assim condenados pelo catolicismo de sempre, ainda assim isso jamais vai ser algo normal em meio genuinamente católico. Nós não podemos aceitar esse tipo de coisa. Por quê? Porque a Igreja Católica ela tem que conservar aquilo que foi transmitido pelos apóstolos. Não é verdade? E o que um dos grandes apóstolos ensinou? Como nós podemos ver aqui na Bíblia Católica Comentada, disponível gratuitamente para você, no site Controvérsia Católica, em 17 volumes. Volume 12, que nós vamos encontrar na primeira epístola de São Paulo a Timóteo, capítulo 2, é um ensinamento bastante expresso de que não pode a mulher ensinar na igreja. E, portanto, ela não pode ocupar um ministério diaconal na igreja. E ainda menos sacerdotal. Tá bem? Ainda menos sacerdotal. Mas já o ministério da palavra, digamos assim, que é próprio do diácono, é uma coisa que não cabe à mulher. E esse é um ensinamento que o cristão, o católico, deve conservar. Ele não deve transformar, porque ele recebeu a doutrina de Cristo pelos apóstolos. E os bispos que os apóstolos estabeleceram-se para transmitir essa doutrina, guardar o depósito da fé. Esse foi o mandato apostólico para os bispos. Então, sendo essa a tarefa dos bispos, isso aqui que esse senhor está fazendo é uma traição. É um ato de abandono da sua missão, né? Se é que ele a recebeu. Nós sabemos que a ordem na reforma litúrgica do Vaticano II também foi adulterada, mas não vamos entrar nesse mérito aqui. Né? Vamos ficar com o ensinamento de São Paulo e ver como ele não concorda com essa iniciativa desse bispo, que é para onde as coisas vão. Tá bem? Isso aqui é apenas parte do programa e não vai sair disso, e na verdade é uma realidade na prática a questão das diaconisas, como eu já falei para vocês. Mas vamos focar no que disse São Paulo. Ele fala assim, olha só, aqui, vamos ver aqui, um pouco antes, eu acredito que ele fala sobre o tema. Aqui. Assim, a partir do 11 nós já podemos ter aí o que São Paulo vai falar sobre o assunto. A mulher aprenda em silêncio com toda a sujeição, pois eu não permito à mulher que ensine, nem que tenha domínio sobre o marido, senão que esteja em silêncio. Porque Adão foi formado primeiro, depois Eva. E Adão não foi seduzido, mas a mulher foi enganada em prevaricação. Contudo, ela se salvará pelos filhos que der ao mundo, se permanecer na fé e caridade e em santidade junto com a modéstia. E aqui são importantes essas notas feitas pelo organizador, editor dessa Bíblia, que é dos anos 50, né, e tem aprovação episcopal e tudo mais, é uma Bíblia católica realmente, e possui notas explicativas que nos ajudam a compreender o sentido da passagem. Então, na primeira nota, ele fala assim, olha só, que ensine, ou seja, não permito que ensine. Entende-se na igreja ou do púlpito, como o apóstolo explica na 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo 34, com o que pode muito bem estar que elas em casa instruam a seus filhos e criados. E na segunda nota, muito importante que vai dizer, em prevaricação, isto é, a mulher foi seduzida, né, pela serpente, pelo demônio, em prevaricação. E aí esclarece a nota assim. Desobedecendo a Deus, o demônio, conhecendo que o homem era mais prudente, não lhe dirigiu os seus primeiros tiros, mas enganou primeiro a mulher,
O homem pecou depois, não por sedução, mas por comprazer a mulher. E assim Eva disse: a serpente me enganou. Porém Adão, a mulher me deu a maçã. A mulher que tinha menores luzes e era mais fraca, pôde ser mais facilmente surpreendida. Donde conclui São Paulo, que não lhe toca a ela ensinar ao homem, nem ter domínio sobre ele. Isto é uma afirmação de Teodoreto, um autor dos primeiros séculos da Igreja. Diante disso, nós vemos que a doutrina católica, apostólica, romana sobre esse assunto, ela fecha realmente qualquer possibilidade da mulher exercer sacerdócio e mesmo ministério da palavra no púlpito, né? Como aconteceu nessa cerimônia aí, não é? Onde inclusive teve uma irmã aí que pregou o sermão junto com esse padre, né? Uma coisa que nós vemos que não é permitido, né? Pelo apóstolo e que não é permitido na igreja. Portanto, vocês vejam aí claramente a contradição entre o que é o ensinamento da Igreja Católica, o que é a prática católica milenar e o que essa gente está fazendo, que não tem nada de católico, né? E aí, claro, muitas pessoas vão dizer que não, mas olhem só, se eles agem de uma maneira não católica, por que consideramos que são católicos? Se o agir segue o ser, como dizia São Tomás, os escolásticos, ou se pelos frutos os conhecereis, nós vemos claramente que quem produz esse tipo de fruto coloca as mulheres aí para pregar, como fazem os protestantes, e agora fazem esses pseudo-católicos. Isso aí não é catolicismo de verdade, isso é uma falsificação, isso é uma impostura, isso é uma mentira. E isso que nós não cansamos de denunciar aqui no nosso canal e seguiremos denunciando com a graça de Deus. Muitíssimo obrigado pela vossa atenção, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.